sejam ela óleo e gás, sejam ela mineração, sejam ela agroindústria, que são os nossos segmentos de maior importância, a gente brinca que não tem um pé de cana plantado aqui na Paulista e nem tem um buraco de mineração de ferro ali no final da Ana Rosa, né? Então, é tudo remoto, né? Então, você está falando de áreas remotas, às vezes você não tem uma estrutura, né? Você não consegue, a Volugado, uma Movida da vida, ela não tem uma estrutura lá onde ela vai te entregar o carro, né? Onde você vai utilizar. Então, tem casos que você faz isso, enfim. Esse contrato era assim, né? Era uma manutenção, era um contrato de manutenção de carros alugados. E eram veículos leves que a gente chamava, era carro que a gente chama de passeio aqui fora, e caminhonetes, né? E houve uma denúncia, tá? Esse contrato foi denunciado numa área interna, para uma área interna de segurança da empresa, e aí veio a solicitação da diretoria de que esse contrato fosse analisado com um olhar um pouco diferente, né? Fomos fazer a auditoria desse contrato e você conseguia perceber assim, poxa, a ordem de serviço complicada, carro muito tempo parado, carro que vira e mexe entrava e saía da oficina, tinha alguns descumprimentos de regras contratuais, tipo relação de peças trocadas, as peças tinham que voltar para a empresa, aí foi um e-mail, gerou um acordo para a própria oficina descartar, mas é coisas muito bobinhas assim, né? Para você dizer que justificava uma ação mais rígida e justificaria até a denúncia que foi feita. Mas aquela pulga ficou atrás da orelha porque os valores eram muito altos, né? Os carros quebravam muito, né? E ficavam muito tempo na oficina para consertar, né? Aí, o ponto que a gente estudou, que conseguiu fazer o nó para identificar que tinha realmente problemas no fluxo, no processo da operação daquele contrato, foi que nós linkamos as placas dos carros que estavam em manutenção com as placas dos carros que estavam abastecendo no posto, né? Que também eram pagos, era um outro contrato, absolutamente nada a ver com o outro, né? Mas o objeto era o mesmo, que era o veículo, né? O veículo ele tem que abastecer. E a gente percebeu N centenas de casos de carros ditos com ordem de serviço aberta, sendo consertados na oficina e pagos por isso, e sendo abastecidos diariamente, né? Então, não existe esse corpo não consegue se dividir e estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? Então, se ele estava abastecendo no posto, né, e estava dizendo que estava numa oficina parado, alguma coisa estava errada nisso. O importante de trazer esse tipo de case como você resolve isso, né? E você vê que nós identificamos isso porque nós levantamos da cadeira e fomos lá olhar. Tá? Então, assim, isso, se você analisasse esse contrato, todos os processos, perdão, e documentação desse contrato, simplesmente atrás de uma mesa, você nunca ia chegar nessa solução. Tá? Então, você só consegue realmente ir a fundo se você vai lá conhecer os pormenores e, na prática, o que acontece no contrato. E o segundo, que isso a gente se deparou em outras dezenas de casos, que eu não preciso ter um contrato complexo para ser bom, né? O simples também é bom, né? Então, assim, não adianta eu querer florear muito o meu escopo, né? Na forma de medição de um contrato, né? Na forma de contratação, querer ser mais realista que o rei neste momento de construção, se lá na frente eu não vou conseguir garantir executar tudo isso. Tá? Então, a primeira dica que eu posso dar aqui, Robert, se você quer complementar, nesse contrato é que
na hora de montagem do escopo, pensa sempre no simples. Pensa sempre que você vai ter que executar isso lá na frente. Tá? Nós já vimos vários contratos que você chegava para o gestor e falava assim, me dá a sua medição, como que você chega nesse número? Cara, eu não sei como eu chego, é impossível chegar nesse número. Fizeram uma conta lá atrás, alguém que contratou fez uma conta que é impossível chegar. Então, a gente vai mais ou menos aqui, né, toreando o valor. Então, pensa no simples, né? Robert, quer comentar alguma coisa sobre esse caso? Não necessariamente sobre esse caso, mas um contrato similar de manutenção de veículos leves, a gente chama de veículos leves, mas enfim, não são veículos de passeio, né? Num outro cliente também era uma situação muito parecida, era em relação à manutenção, só que a manutenção era por conta do fornecedor, né? Ele que tinha a obrigatoriedade de manter ali a disponibilidade do veículo, tá? E por conta disso, a gente acabava percebendo que num contrato, via de regra, esses contratos têm 2 ou 3 anos para que você substitua o veículo, né? Tem uma troca ali prevista já no contrato a cada 2 ou 3 anos, depende daí da utilização. A gente fez alguns estudos que mostravam o seguinte: o ciclo de vida da troca do veículo estava tão longo que o custo da manutenção do veículo nos últimos meses desse ciclo de vida era mais alto do que o valor da prestação, da mensalidade do veículo locado, né? E aí, quando você questionava aí o gestor por que ele não havia feito a troca ainda do veículo, esse tipo de coisa, ele falava, não, eu estou respeitando o contrato. O contrato fala que eu tenho que trocar depois de X meses, né? Mas a gente falava assim, não, ok, tá claro. Só que, vamos lá, né? Vamos olhar, olha quanto você está gastando de manutenção no veículo, não faz sentido, né? E então, aí é que mostra também um pouco a importância que a gente fala do escopo, na hora de você construir o escopo. Você deixar algumas válvulas de escapes e, mais do que isso, o papel da célula nesse momento, que é a célula fazer esse acompanhamento, fazer essas análises e incorporar isso como uma lição aprendida para o novo escopo que vai nascer. Porque, via de regra, quando a gente não tem a célula, o que a gente acaba encontrando é o Ctrl+C, Ctrl+V do escopo que acabou de ser executado, né? E aí você fica perpetuando esse tipo de... No caso é perda, né? Para a empresa, a gente está falando de perda financeira para a empresa aí.